Boa noite. No programa desta segunda, a gente entrevista Diana Paula, presidente interina da OAB Mossoró. Vamos falar sobre a atuação da entidade e a sucessão na ordem. E ainda a Câmara Municipal de Mossoró vai realizar audiência pública para debater a prestação de contas da saúde. O cenário político já está no ar. Do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp, 849-8802-8941. Eu quero que você participe aqui do nosso programa Cenário Político. Hoje a gente fala com a presidente interina da OAB, mas temos também outros assuntos no que envolve a política moçoroense aqui no cenário político. Vonúvio Praxedes está de férias, estou durante 15 dias aqui no comando do cenário político da TCM. Olha, a Avenida Leste-Oeste está passando por obras de recuperação. Nossa equipe mostra imagens do trabalho na tarde desta segunda. O Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, informou que o governo do estado está fazendo serviço de reparo nas cabeceiras da ponte, que a previsão de conclusão é até quarta-feira. Então está aí no sistema de pare e siga, lá na Avenida Leste-Oeste. Muita gente aí foi pega de surpresa, desavisada com essa obra de recuperação, mas está aí já a informação do DER em relação a essas obras de recuperação na Avenida Leste-Oeste. E como é uma avenida muito importante aqui para a cidade, que leva as pessoas até a Avenida Presidente, até o outro trecho da cidade ali, no Alto de São Manuel, e também o Alto de São Manuel tem acesso ao centro de Mossoró pela Avenida Leste-Oeste, então há uma preocupação com o trânsito nessa avenida, e aí está aí o alerta. Olha, cerca de 100 mulheres vão representar o Rio Grande do Norte na terceira Marcha Mundial das Mulheres. Como forma de preparação, elas estão realizando encontros de capacitação para o momento. Esta será a primeira vez que Maria Marli terá a oportunidade de participar da Marcha Mundial das Mulheres, que irá acontecer em Natal, no mês de julho. Para ela, essa é uma oportunidade de fortalecer a luta feminina pelos seus direitos. A gente já vem preparando já mais de 2 meses, acompanha com as meninas, para receber elas bem, né? Que a gente está no CAIC já arrumando, já preparando a ida de todas, né? Nem só assim, primeira vez, porque eu já participei de muitas marchas em Brasília, no Rio, né? Encontro com Margaridas, então a gente está lutando pelos nossos direitos, né? Porque a gente vê violência contra as mulheres e a gente quer somar com as outras mulheres para ter força de caminhar juntas. Enquanto o dia da marcha não chega, o Centro Feminista realiza atividades de capacitação para 100 mulheres de várias cidades que irão representar o Rio Grande do Norte no evento. Um momento de preparação para o terceiro encontro nacional da marcha, que vai ser realizado em Natal, nos dias de 6 a 9 de julho, né? E o tema da nossa ação esse ano é Nalu, né? Nalu Farias, Nalu Presente, que é uma grande companheira nossa, que teve uma importante contribuição dentro do movimento feminista e que nos deixou o ano passado, e a gente vai fazer essa homenagem a ela. É através desta roda de conversa que as mulheres se reúnem para trocar experiências para que possam representar o Rio Grande do Norte na terceira Marcha Mundial das Mulheres. Vamos também fazer um debate muito importante sobre o avanço do conservadorismo sobre as nossas vidas e pautar as nossas lutas e as nossas formas de resistência também frente a isso. Vamos fazer grupos, organizar grupos para que a gente fale sobre esse avanço nas nossas cidades, nos nossos territórios e como vamos nos organizar para enfrentar isso. Vamos finalizar, né, com uma grande oficina de batucada feminista para que a gente chegue preparada para esse encontro nacional, que vai ser lindo, vai reunir 1.000 mulheres de todo o país. O encontro estadual da Batucada Feminina oferta também a oportunidade para que as participantes tenham contato com algumas técnicas de percussão e possam conhecer um pouco mais da história desse trabalho
desenvolvido pelo Centro Feminista 8 de Março. Ela tem esse papel de transformação em nossas vidas. Então, no dia a dia, dentro das escolas, dentro das universidades, a gente apresenta dessa forma a marcha como um movimento possível de transformar nossas vidas e mudar o mundo. Tá aí a preparação para a Marcha Mundial das Mulheres, esses encontros de formação que são realizados pelo Centro Feminista 8 de Março. E aí, 100 mulheres que vão participar aqui de Mossoró dessa Marcha Mundial, que tem algumas pautas previstas já para a edição de 2024. E aqui no cenário político, a gente conversa com a presidente interina da OAB Mossoró, Diana Paula, que é para quem eu dou boa noite nesse momento. Doutora Diana, boa noite, seja bem-vinda ao programa Cenário Político. Estamos falando aí de OAB Mossoró. A senhora assumiu como presidente interina da entidade. Qual é a atual condição hoje da OAB Mossoró em relação a essa institucionalidade hoje da OAB? Por exemplo, nós tivemos o afastamento do presidente da OAB Mossoró, Emerson Pinheiro. Em que situação hoje você assume essa entidade? Há uma previsão para essa interinidade à frente da instituição? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos assistem aqui no cenário político. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com os nossos telespectadores. Antes de mais nada, preciso contextualizar a situação para quem não me conhece. Sou Diana Paula, sou advogada há 10 anos e desde que me tornei advogada, me dediquei à vida institucional, Natália. Naquele período, assim que eu recebi minha carteira, ingressei na ordem, na comissão do advogado iniciante. Nesse período, a gente desempenhou uma advocacia, uma atividade voltada para os advogados iniciantes, dando boas-vindas aos advogados, fazendo atividades. E sempre me interessei pela vida institucional. No decorrer dessa história, desse histórico institucional, também estive junto com a Comissão OAB em Ação, apresentando o programa OAB em Ação, que é transmitido aqui pela TCM, que também apresento eventualmente aqui junto com Janaína. E desde então venho me envolvendo em atividades institucionais. E aí, a convite de Emerson, à época, ingressamos nessa batalha para compor a gestão que está atualmente, recebo a presidência da OAB Mossoró, vinda do presidente Emerson, nessa conjuntura de afastamento temporário. Pelo que nós vimos e sabemos, o afastamento do presidente Emerson se deu mediante pedido, mediante a situação, a conjuntura que todos conhecemos. O nosso conselho acolheu o pedido dele e aí ele está afastado, tanto pelo pedido de afastamento, como também por determinação da seccional pelo período de 90 dias. Então, é um período de 90 dias onde ele permanece afastado. Existe também um processo ético disciplinar? Isso. E em relação a esse processo, essa conclusão do processo que condiciona esse retorno do presidente eleito? De certa forma, sim. O processo ele corre em segredo de justiça, então a gente não tem muitas informações de quando esse processo vai ser concluído, se antes dos 90 dias do afastamento imediato ou se logo após. Mas o retorno depende da conclusão desse processo. Esse processo, é importante que todos saibam, ele tramita perante o Tribunal de Ética e Disciplina, lá na OAB Rio Grande do Norte, perante o Conselho Seccional, que a gente chama. Diana, eu faço uma pergunta em relação a essa situação. Você acredita que com isso, com esse afastamento do presidente, com essa relação com a OAB do Rio Grande do Norte, pode-se dizer que há uma crise institucional entre a OAB Mossoró e a OAB Rio Grande do Norte? Eu acredito que a OAB em si, ela sempre teve como base o trabalho em prol da advocacia, mas que o nosso diálogo com a seccional sempre foi um pouco trêmulo, Assim, não havia... A gente entrou nessa batalha pela advocacia visando, inclusive, combater essa falta de diálogo, mas a gente sempre encontra uma certa barreira. Eu não falaria em crise do ponto de vista que essa crise atrapalharia o nosso desempenho. Não atrapalha o desempenho da nossa subseccional, que, de certa forma, eu considero a nossa OAB subseccional muito resistente. Assim, como um bom moçoroense, nós somos bem resistentes a qualquer intempérie. Mas que a ausência de um certo diálogo e eu acho que até interesses políticos atrapalham um pouco esse
esse bom diálogo, essa boa fluição assim, de trabalhos, mas nada que nos impeça de exercer o nosso trabalho. E você considera que é um desafio assumir nessa conjuntura hoje a presidência da OAB Mossoró, da seccional? Sendo bem sincera, Natália, não. Eu sempre me considerei pronta para assumir a presidência ou qualquer outro papel que me fosse delegado, até porque eu sempre tive autonomia e carta branca dentro da gestão para exercer o meu trabalho como vice-presidente. Nunca houve diferença por patente. Nunca houve diferença por patente. A nossa direção, o nosso conselho sempre trabalhou muito bem coordenado. A gente entrou nessa campanha como um grupo muito fortalecido, com um plano de gestão, e o nosso foco sempre foi cumprir esse plano de gestão. Eu sempre tive autonomia de exercer o meu trabalho sem qualquer ressalva. Então, acredito que mudou a patente, mas meu comprometimento à frente desse trabalho não mudou nada em relação a isso. Então, assim, não vejo muita diferença, até porque o nosso grupo ele continua coordenado, visando cumprir ao que nós nos propomos. Vamos falar ainda de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO do Estado, para o ano de 2025. O deputado estadual José Dias, do PSDB, se pronunciou sobre o prazo final para a apresentação das emendas do orçamento, que tem que ser entregues à Comissão de Finanças até o dia 25 de junho, amanhã. O parlamentar ressaltou a importância dos deputados cumprirem um prazo sob pena de não incluírem suas emendas na LDO. Ele diz: peço encarecidamente a atenção dos colegas para o cumprimento do prazo, afirmou José Dias, aproveitando para fazer críticas ao governo do Estado, que, segundo ele, não concluiu o pagamento das emendas de 2024 e também a política econômica e social do governo federal, que, na visão de José Dias, tem impedido o desenvolvimento do país. Está aí esse posicionamento do deputado José Dias, já falando também desse prazo para a apresentação de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa. E hoje foi lançado o Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o Festuerne. O presidente da Fundação José Augusto participou do lançamento e mencionou a importância do festival ser patrimônio imaterial aqui do Estado. Quer dizer, quando o governo do Estado ele sanciona uma lei que diz que ele é patrimônio imaterial, o governo está assumindo também, né, a obrigação de mantê-los, esse festival, por muitos e muitos tempos. Então, isso é muito importante. Para o teatro e para o Estado, esse festival que começa em Mossoró e que se expande, né, para além do Estado, ele abre um grande diálogo com a educação, haja vista que ele é interdisciplinar, o teatro interdisciplinar dentro da escola, que dialoga com todas as disciplinas da escola, que dialoga com todas as escolas entre si, os alunos de escola mantêm esse elo, né? E como já foi falado, o teatro ele é um dos segmentos que trabalha essa acessibilidade, essa sensibilidade, esse medo de falar, né? E do mais, ele estimula a leitura. Quando você faz teatro, você lê, né? Você tem que interpretar, você tem que pensar, você tem que construir personagem. Então, chama você ao sonho. Então, ele é muito importante, né? Sobre tudo isso que eu coloquei agora. Então, eu espero que cada vez mais esse festival, ele se fortaleça, ele cresça, né? O que era 25 escolas, este ano são 30 escolas, né? Como eu já disse antes, é um diálogo que não é somente entre as escolas do Estado ou estaduais, mas com escolas municipais e com também as escolas federais. Então você mantém a galera estudantil em dias e vibrante nesse período, né? Um festival ele é muito importante para uma cidade, porque você traz pessoas de outros lugares e que isso, né, nesse intercâmbio com os alunos altera, muda a forma de ver, a forma de pensar, né, e a forma de ser. Então, parabéns, UERN, parabéns, Festuerne, parabéns, Mossoró. Do Festuerne, que aconteceu no auditório do SESI na tarde de hoje,
e a importância desse festival aqui para a formação de plateias, mas também para a formação de futuros artistas, atores e atrizes que vêm da rede municipal de ensino. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Mossoró vai realizar uma prestação de contas referente aos 4 primeiros meses do ano, em uma audiência pública na Câmara de Mossoró, na quinta-feira, dia 27, às 9 horas. Durante essa audiência serão apresentados diversos dados relacionados à saúde, como indicadores e investimentos do primeiro quadrimestre de 2024. Essa prestação de contas exigida por lei para garantir a transparência na gestão pública é um procedimento regular na Câmara Municipal. A última ocorreu em março deste ano, quando a Prefeitura de Mossoró apresentou o relatório de gestão da saúde referente ao ano de 2023. A audiência pública contará com a participação de vereadores, entidades de classe, instituições e representantes de diversos segmentos sociais, e a gente vai acompanhar também como vai acontecer essa prestação de contas da saúde municipal nessa audiência na quinta-feira na Câmara Municipal de Mossoró. E a gente volta a nossa conversa com Diana Paula, presidente interina da OAB Mossoró. Diana Paula, que assumiu a entidade de forma interina em um prazo aí definido. Diana, você falou em gestão, falou em diálogo com o presidente eleito Emerson Pinheiro, da OAB, que está afastado por esse período, mas quais são as características dessa gestão que você considera hoje à frente da seccional? Quais são os avanços conquistados ao longo desse período que vocês estão à frente da entidade? Eu entrei nessa campanha com o objetivo de recuperar a altivez da OAB perante a sociedade. A gente sempre alinhou o discurso nesse sentido, o nosso conselho, nossa diretoria alinhou o discurso nesse sentido e o nosso plano de gestão é todo direcionado a isso, de trazer a OAB de volta para a sociedade de uma forma que a OAB, ela, em todos os aspectos, ela seja lembrada, ela queira ser ouvida, que as pessoas deem respeito ao que a OAB, como a OAB se posiciona, tanto perante a advocacia como perante a sociedade. E aí a marca da nossa gestão, ela é pautada nesse tema, resgate e respeito, justamente para resgatar o respeito que a gente precisa ter perante a advocacia, perante a sociedade. E o trabalho dessa gestão, ele se reforça a cada dia um trabalho de defesa de prerrogativas, um trabalho em que se estende por todos os âmbitos da sociedade, por nossas comissões. Hoje nós temos cerca de 28 comissões temáticas. A gente sabe que quanto mais problemas ou situações surgem na sociedade, a gente precisa estar presente como defensores da Constituição, né? Para as pessoas que não conhecem o trabalho da OAB, né? Além de toda essa questão de proteção de prerrogativas, de atuar para o advogado, a OAB também atua perante a sociedade na defesa de direitos, na defesa do que apregou a nossa Constituição, né? Quando a gente vai se tornar advogado, quando a gente vai entrar como diretoria, como conselho, a gente faz um juramento e nesse juramento a gente se compromete a defender a Constituição. É o papel da OAB, é o papel do advogado defender a Constituição. E a Constituição assegura diversos direitos sociais. E por meio dessas comissões temáticas, como uma comissão OAB em Ação, que lança projetos de ajuda a algumas instituições, como a Comissão da Mulher Advogada, que além de proteger prerrogativas da mulher advogada, ela também atua perante a mulher na sociedade. A Comissão de Direito Médico e da Saúde, que está ali para garantir esses direitos, para estar junto à sociedade, mostrando o direito dessas pessoas. Comissão de Direito Eleitoral, que é uma comissão nova, que foi criada justamente esse ano por ser um ano típico eleitoral, né? Então, um ano que a gente precisa estar junto aos advogados eleitoralistas ou junto à sociedade, tirando dúvidas. Temos a Comissão de Direito de Família, recentemente criada também. Temos diversas comissões temáticas que fazem com que a OAB ela chegue perante a sociedade. Então, os projetos de comissões que chegaram até a gente, diversos advogados de diversos âmbitos de atuação chegaram. Olha, a gente tem um projeto de comissão de direito imobiliário, nós temos uma ramificação de advogados de direito imobiliário muito grande aqui, então a gente aprovou o projeto, criou a comissão e esse grupo de advogados de imobiliário, direito notarial, direito condominial estão atuando, então a gente dá
deu essa abertura para que os novos projetos chegassem ao OAB e que a gente pudesse expandir esse nosso trabalho, tanto perante a advocacia como perante a sociedade. E aí, dentro desse planejamento de gestão que vocês fizeram, você falou em avanços, falou de criação de comissões, deu para fazer tudo o que vocês pensavam? O que é que ainda falta ser executado dentro desse grande planejamento na OAB, na sua gestão? A gente sempre reforça o nosso trabalho junto às prerrogativas, né? Nós estamos pleiteando, inclusive, uma procuradoria de prerrogativas. É um dos nossos pleitos realizados até perante a seccional, não obtivemos retorno ainda, mas dentro do nosso projeto nós temos um plantão de prerrogativas, que é exercido por advogados que ficam de plantão para os advogados que precisem durante o final de semana e durante a semana, né? Nós temos uma sala de prerrogativas e nessa sala de prerrogativas a gente pretende, né, ainda está no nosso plano de gestão, instituir a Procuradoria de Prerrogativas. É um pleito nosso que foi feito perante a seccional, não obtivemos retorno ainda. Essa Procuradoria de Prerrogativas, ela existe a nível seccional e foi um compromisso que eu fiz comigo e que eu fiz com aqueles que acreditaram em mim, foi de trazer os benefícios que a advocacia recebe da Reta Tabajara para a capital, para a gente ter da Reta Tabajara para cá, porque quem advoga no interior sabe das dificuldades de conseguir muitas coisas para cá. E assim, acho que o principal elo OAB e advogado é que a gente tenha prerrogativas garantidas. E aí eu acho que o principal que falta ser realizado é esse, é um pleito nosso. E falando sobre essa atuação de advogados, com a visita do presidente do Conselho Federal da OAB a Mossoró, recentemente, o Beto Simonetti, ele falou em federalização do caso Brenda, uma advogada que foi assassinada enquanto atuava, estava no exercício da sua profissão e foi assassinada. Como é que você vê, Diana, toda essa questão que envolve o caso Brenda, essa defesa das prerrogativas, da atuação do advogado, mas até a federalização do caso, que foi uma proposta aqui articulada com a OAB do Rio Grande do Norte? Muito embora seja de uma forma forçadamente triste, né, que tenha se dado de uma forma tão triste, acredito que a federalização, o caso Brenda, ele deu uma grande visibilidade para a advocacia interiorana, né? Assim, Brenda era uma advogada jovem, né? A gente ouviu muito de muitos advogados, de muitas pessoas, dizendo que ela agiu de forma ingênua ou que foi ingênua a atitude dela de ter postado. Hoje em dia, a gente tem muitas dúvidas de como se portar nas redes sociais, embora haja toda uma informação de como o advogado possa fazer isso, mas o jovem advogado, ele tenta se colocar no mercado por meio das redes sociais. E ali foi mais uma demonstração dela, né, de como se colocar, e ela acabou sendo vítima disso, né, dentre as dificuldades de ser uma advogada jovem, mulher, e ela findou sendo o mártir para essa situação. Acredito que a federalização vai trazer os olhos da advocacia todo para a advocacia interiorana, certo? Inclusive do Conselho Federal. Houve uma repercussão tremenda, né, a nível nacional e se deu de uma forma importante, apesar de trágico, né, de triste o episódio. E aí, como é que você avalia, como é que a senhora avalia a atuação do Conselho Federal da OAB, do Beto Simonetti, à frente da instituição em nível nacional? A OAB tem respondido bem ao que vem surgindo, né? Inclusive, tivemos um posicionamento muito firme e interessante da OAB agora, importantíssimo perante a PL, que é a PL que criminaliza o aborto, né? Que assemelha o aborto realizado após 22 semanas ao crime de homicídio simples, né? Que vem gerando uma série de discussões, tanto na imprensa, como nas redes sociais, como nos ambientes jurídicos. E aí a OAB se firmou, teve um posicionamento firme sobre a inconstitucionalidade desse projeto de lei. E acredito que o trabalho tem que ser realizado dessa forma, de a gente se impor, como uma entidade que defende a Constituição, a gente se impor dessa forma como o advogado, a OAB ser o advogado da sociedade, né? Aquelas pessoas que, de repente, não têm voz perante projetos tão inomináveis, importantes, relevantes, mas assim, um projeto como esse, que chega a ser absurdo,
né, legalmente falando, um processo esdrúxulo, absurdo, um projeto esdrúxulo, absurdo. A gente precisa se insurgir como ordem. E aí, acredito que esse é um bom exemplo de como o trabalho do presidente Beto vem sendo realizado perante a ordem. O mês de junho já está acabando, mas ainda tem muita festa junina para curtir em julho, porque a Prefeitura de Tibau lançou mais uma edição do São João na Praia. A programação vai de 5 a 7 de julho e promete movimentar o litoral. Os festejos juninos na região estão longe do fim. Isso porque algumas cidades tradicionalmente realizam o São João no mês de julho. É o caso de Tibau, que lançou mais uma edição da festa junina na praia. Esse ano a gente vai estender um pouco a questão das rainhas, né? Ano passado a gente fez a rainha do São João e a rainha da diversidade. Esse ano a gente criou também a rainha Mirim e a rainha da melhor idade. Sobre os eventos, a gente tem uma novidade esse ano, que é a extensão do São João para a praia, né? A conhecida Praia do Ceará ganhou um calçamento aí, são 3 quilômetros de calçamento que a prefeita fez, e aí a gente vamos inaugurar com esse evento. Vai ser no dia 7, no domingo, a partir do meio-dia, né? Com as bandas Alegre Acordeão e o Cavalo de Pau. Para não deixar a população local e os turistas que irão visitar a cidade neste período sem dançar um forró, o secretário de Cultura garante uma programação bem extensa, que começa logo nas primeiras horas no mercado público. O São João na Praia 2024 faz parte do trabalho de resgate cultural na localidade e que, consequentemente, vai impulsionar a economia. Jaque Lafitte aproveita para convidar as pessoas a participarem desse momento de alegria. Eu quero convidar todos, né? Não só aqui nas nossas cidades vizinhas, mas Tibau, você sabe, Tibau recebe pessoas de todo canto, né? Paraíba, vários estados. Mas eu quero dizer para as pessoas que estão acostumadas a ir para Tibau, que venham, Tibau está pronto para receber todo mundo, né? Toda feriado, todo evento, Tibau sempre lota, as pessoas têm muito gosto por Tibau. E nosso São João está sendo preparado com muito carinho e eu espero que todo mundo goste. Vamos aproveitar, vamos vir em paz. Vai ser muito bom. Aí o município de Tibau que também vai realizar a festa de São João, só que no mês de julho. Encerra aí o mês de junho, tem as férias escolares, muitas crianças, adolescentes participam aí do recesso escolar lá em Tibau. E aí tem essa oportunidade também de participar do São João, que acontece no mês de julho, nesse período de férias escolares. A gente continua a nossa conversa com Diana Paula, presidente da OAB aqui de Mossoró. E a gente fala agora sobre sucessão na OAB, Diana. A gente está aí no ano eleitoral para a OAB Mossoró, que é um ano muito importante. A gente sabe como os advogados se movimentam e se movimentam cedo. Funciona como uma campanha política comum. E como vem sendo essa discussão? Você é candidata à reeleição? O meu posicionamento é o mesmo que foi feito na minha nota de esclarecimentos lá no Instagram, no Instagram oficial, né? Acredito que a eleição da ordem, ela tem que ser levada a sério, é um momento muito importante e desde que eu me propus a estar à frente da diretoria, eu preguei a importância de a gente oxigenar sempre a OAB. É importante e até eu encorajo novos advogados, né? A gente tem um limite de 5 anos de exercício da advocacia para poder você concorrer à diretoria. Mas eu encorajo os advogados que estão recebendo a carteira sempre a conhecer o sistema OAB para que eles possam, de certa forma, também futuramente contribuir ou estar à frente da advocacia para que a gente consiga ter esse ciclo de renovação sempre. E meu posicionamento continua o mesmo. Acredito que quem está à frente da OAB precisa levar essa eleição de uma forma imparcial para que tudo ocorra da forma mais transparente possível. Nesse ano eleitoral, há uma preocupação com esse andamento dos trabalhos, o andamento das comissões, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, já que é um ano muito mais movimentado, tendo em vista que é ano de sucessão na OAB? Com certeza. Desde que a gente começou, eu como vice-presidente, o meu papel é coordenar as comissões, entendeu? E aí eu sempre peço para os nossos presidentes para que eles
realizem todo o trabalho em forma de projetos para que esses projetos eles sejam arquivados, para que quem venha assumir numa possível sucessão, eles possam dar continuidade a esses projetos. O trabalho institucional continua independentemente de eleições. O nosso trabalho ele continua, nossos projetos continuam. Nós temos aí, no próximo mês, temos o nosso São João, temos o Pedal Solidário, temos o mês de agosto inteiro de atividades para o advogado, que é o mês conhecido como o mês da advocacia. Temos o mês os meses seguintes com projetos, tanto para o curso de iniciação à advocacia, com outros projetos das comissões também, tudo sendo planejado para que o nosso trabalho continue, embora haja a eleição, o nosso trabalho continue independente, para que tudo ocorra, para que tudo flua de uma forma tranquila. Como é que a senhora avalia? A gente fala de OAB Mossoró, fala de seccional, fala de eleições. Como é que a senhora avalia hoje a gestão da OAB no Rio Grande do Norte, presidida por Dr. Aldo Medeiros? A nossa gestão, a gestão de Dr. Aldo tem, de certa forma, agido coerentemente, né, com o que a advocacia precisa, mas de outra forma deixa a desejar. Inclusive, como vice-presidente, nós enfrentamos alguns desafios que são necessários serem ditos. Enfrentamos alguns desafios desde o início da nossa gestão. Nós tínhamos um conselho subseccional que era responsável pela emissão de pareceres em processos do Tribunal de Ética e Disciplina. Nós tínhamos uma turma do Tribunal de Ética e Disciplina instituída aqui na nossa subseccional e como atribuição do nosso conselho subseccional era a de emitir parecer nesses processos, e essa prerrogativa nos foi retirada no início da gestão como forma de enfraquecer o nosso conselho, mas a gente conseguiu contornar a situação e o nosso conselho segue atuante perante as nossas comissões, perante o trabalho junto com a nossa direção, com a direção. O nosso projeto sempre foi um projeto que atuou de forma muito coadunada com a decisão colegiada, então o nosso conselho segue fortalecido. Ademais, a OAB Mossoró sempre se mostrou muito resistente a qualquer tipo de retaliação ou de obstáculos que venham para a nossa gestão. Nós somos uma das poucas subseccionais do Brasil que possui CNPJ. E, como pessoa jurídica, a gente possui uma certa autonomia em relação à seccional. A OAB Mossoró vai fazer 73 anos e tem se mantido resistente a certas retaliações. Eu vejo a atuação do presidente Aldo, de certa forma, equilibrada para um certo ponto da advocacia e um pouco desequilibrada para outro lado. Tivemos algumas situações em que os advogados, ao invés de protegidos, foram vulnerabilizados, né, pela instituição que deveria protegê-los. É até um posicionamento delicado de se pôr, mas que precisa ser dito, a gente precisa se impor de certa forma. E eu, como representante dos advogados moçoroenses, como representante da advocacia aqui da nossa subseccional, né, de todas as cidades que nos circundam, a gente tem uma certa dificuldade no diálogo, como é visto tanto nas redes sociais, né, nos meios de comunicação. E a OAB Mossoró, ela tem que se manter resistente. A gente diz que Mossoró é terra da resistência, e aí a OAB Mossoró, ela resiste mesmo a qualquer intempérie. Mas eu vejo dessa forma, eu acho que a OAB como instituição, ela tem que agir de uma forma imparcial, e essa imparcialidade muitas vezes não chega aqui na OAB Mossoró. E aí a gente fala de eleições, a gente fala de articulações de grupos. A senhora faz parte de um grupo que, de fato, fez oposição na última campanha ao grupo que é da OAB do Rio Grande do Norte. Essa montagem, essas discussões já estão acontecendo visando essas eleições do ano de 2024? Eu estou adicionada ao grupo da advocacia atualmente. Acredito, assim, eu pessoalmente falando, quando eu me tornei advogada, quando eu me propus a atuar perante a OAB Mossoró, como membro de comissão, como vice-presidente de comissão, como apresentadora do OAB em Ação, a minha dedicação sempre foi em prol da advocacia, e acredito que essa deveria ser a bandeira de quem se propõe, que é
ação perante a advocacia, a sua doação perante a advocacia deveria vir primeiro do que qualquer projeto pessoal. E, atualmente, a minha colocação é pelo grupo da advocacia, não é por grupo A, B ou C. A gente viu uma OAB dividida em 3 na última eleição, em 3 grupos. Para chegar onde a gente chegou, a gente precisa estar perante um grupo, mas quando a gente se coloca na posição de gestão, a gente representa um todo. Então, qualquer projeto pessoal, ele não combina com a posição de gestão. Então, o meu projeto, hoje em dia, é a advocacia no geral. Eu sempre digo que eu tentei, de algumas formas, fugir da advocacia para ir para o mundo dos concursos e tal, mas o que me faz bem, o que me faz feliz é advogar. E comento sempre que ali dentro da OAB é onde eu gosto de trabalhar. E eu acho que as pessoas têm que pensar dessa forma. Se querem chegar a uma gestão, se quer chegar a ser presidente, vice-presidente, conselheiro, tem que pensar primeiro na advocacia do que em qualquer projeto pessoal. E aí a gente tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, que ele pergunta sobre como é que tem sido, Raimundo Nonato pergunta como é que tem sido a contribuição do Conselho, na verdade, a Comissão de Saúde da OAB em relação ao cidadão moçoroense da terceira idade. Como é que a OAB tem atuado nessa comissão específica? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Oi, Raimundo Nonato, obrigada pela sua audiência. Olha, a nossa comissão era chamada Comissão da Saúde, hoje é Direito Médico e da Saúde, porque ela abrange tanto os advogados como as situações de saúde no geral. Nossa comissão, ela atua tanto em audiências públicas para defender direitos do público no geral. A gente atua perante a advocacia com palestras, com cursos, com psicólogos conversando com advogados, né? A gente já fez algumas situações nesse sentido. E também a gente anda nas UBSs distribuindo cartilhas para os pacientes oncológicos. Todo esse trabalho, ele envolve tanto pacientes no geral, como pacientes da terceira idade também. A gente atua junto com a Comissão OAB em Ação, lá no Amantino Câmara, no nosso projeto Amigo do Idoso, que recolhe fraldas ou recolhe produtos de higiene, né? Na nossa campanha passada, o nosso jogo do Amigo do Idoso arrecadou mais de 7 mil fraldas para os idosos do Amantino Câmara. A gente vem batendo recorde de atuação. Então, a gente usa, o Raimundo Nonato e todos os telespectadores que estão nos assistindo, a gente usa essa prerrogativa da OAB perante a sociedade para recolher esse tipo de doação e tentar, de alguma forma, retribuir esse respeito que nos é dado. Mandar um abraço aqui também para Ana Cláudia Barbalho, que tem acompanhado aqui o cenário político. Manda um abraço também para a Diana Paula, vem acompanhando também essa programação aqui da TCM. E, Diana, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu reitero a pergunta em relação à sucessão da OAB. Diana Paula é advogada, está aí na direção da seccional, assumindo essa coordenação com as comissões como presidente interina. Pode vir a continuar nessa função de gerenciamento, de direção da OAB Mossoró? Eu fiz um juramento para trabalhar pela advocacia, para defender a Constituição, para defender os direitos sociais. E esse vai continuar sendo meu trabalho, estando à frente da gestão ou não. Eu acho que quando a gente advoga no dia a dia, a gente segue exercendo esse trabalho de defesa de prerrogativas, quando a gente combate as injustiças que são cometidas tanto a advogados como a sociedade no geral, a gente está trabalhando em favor da advocacia também. O meu trabalho sempre vai ser em favor da advocacia. Quanto a nomes, a patentes, no momento não me interessam. Mas segue aqui o meu trabalho em prol da advocacia para que a gente conclua uma gestão de forma digna e de forma justa, como a gente foi colocado. Obrigada, Diana, pela entrevista e espero que você retorne em outras oportunidades aqui no cenário político. Muito obrigada. Obrigada, Diana Paula, presidente interina da OAB, que conversou com a gente aqui no cenário político. O cenário político desta segunda-feira fica por aqui. Agradeço a você pela audiência, mandar um alô rapidinho aqui para o Niel, lá do bairro Sumaré, que está ligadinho no cenário político. Um grande abraço, uma boa noite para você e até amanhã.